O Máscara, um personagem extremamente icônico que muitas pessoas conheceram pelo filme do Jim Carrey ou a continuação do filme, a série animada. Mas ele existia bem antes disso, e suas HQs são bem sombrias. E aproveitando que estamos mencionando essa ferinha, hoje iremos explorar toda a capacidade e os poderes dos usuários da Máscara ou o Máscara, para ver se ele realmente é isso tudo. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho. E sem delongas... A origem do Máscara como Stanley Ipkiss muda das HQs para o filme e série animada. Nas HQs, ele comprou a máscara em uma loja de antiguidades como presente para sua namorada Catherine. Mais tarde, naquela noite, ele vai ao banheiro apenas para ver a máscara no assento do vaso sanitário, pensando que Catherine colocou lá para assustá-lo, e ele coloca a máscara para assustar ela. Mas no momento que a máscara toca no seu rosto, ela se fixa e se estende até a nuca, transformando-o no primeiro Big Head, como ele é chamado, ou o primeiro usuário da máscara que vimos. Ele então causa o caos em Ed City, matando uma gangue de motoqueiros que o agrediu quando ele estava comprando a máscara. Também o seu antigo professor do ensino fundamental, que o envergonhou quando criança, um grupo de mecânicos e um cara que lhe devia $60. Pois é, a versão das HQs é brutal. E até existiu uma versão antes dessa que eu estou falando chamada The Mask, e era altamente experimental, mas vamos nos focar nessa versão das HQs porque é a versão oficial, por assim dizer. Na versão do filme, e por proxy, a versão animada e as HQs que a continuam, Stanley encontra a máscara perto do porto da cidade, após confundi-la com alguém lá embaixo. E ao ser avistado por um policial, ele mente dizendo que é a máscara dele. Ele então volta para seu prédio e quando coloca a máscara perto do seu rosto, a máscara começa a envolvê-lo e ele percebe que ela brilha, então decide colocá-la perto novamente. E então o Máscara nasce. A premissa do Máscara gira em torno dessa máscara mágica. Nas HQs é dito que a origem dela é desconhecida no tempo, mas ela originou de uma tribo desconhecida na África. Os xamãs dessa tribo utilizaram antigas técnicas africanas de conhecimento secreto e místico, utilizando uma espécie de magia que foi infundida e utilizada na criação da máscara. E ela foi feita de jade, e originalmente era utilizada em antigos rituais realizados por aquela tribo. E quando o usuário utiliza a máscara, o portador ganha a capacidade de literalmente quebrar a barreira entre ficção e realidade, e ganha impermeabilidade física e habilidades semelhantes à de um personagem de desenho animado. Já no filme, há certas teorias sobre a máscara. A primeira e mais convincente é que o próprio Loki criou a máscara. E também o horrível filme Filho do Máscara nos mostra que Loki parece conhecer muito bem a máscara. Outra teoria dizia que o usuário se tornava Loki em pessoa, mas o Filho do Máscara acaba provando o contrário. O que importa é que quem quer que use a máscara vai ter poderes infinitos, como é dito a descrição, e uma aparência extremamente alterada, caracterizada por uma grande dentição e uma cabeça alargada de cor verde. A máscara afeta a personalidade de quem a usa, removendo todas as inibições sociais pessoais, fazendo com que quem a use, basicamente, fique louco. Nas histórias em quadrinhos originais, os personagens que usavam a máscara se tornavam anti-heróis perigosos, com muitas tendências cruéis e ultraviolentas, mesmo que essa não fosse a intenção original do usuário. Então, a pessoa pode ser extremamente pacífica, mas assim que colocar a máscara, ela se torna outra pessoa. Na linha das HQs, ele já lutou de forma não canônica contra Batman e Lobo, e sua batalha contra Lobo foi épica. Mas como não podemos considerá-la, entre aspas, canônica,
Eu vou considerar somente as edições que não têm esses crossovers. Os usuários da máscara demonstraram diversos poderes, mas nada comparado à série animada. Nessa versão, quando o usuário usa a máscara, qualquer ferida que ele tenha anteriormente é curada, e qualquer ferida que for sofrida durante o uso da máscara também é curada após a remoção da máscara. A regeneração dos usuários da máscara é deveras impressionante. Eles podem recolocar membros tranquilamente, podem sobreviver a serem esmagados completamente, podem se esticar a distâncias macabras. E se vocês quiserem usar a luta contra Lobo como argumento, ele tem uma regeneração muito maior que a do próprio Lobo, porque ele se regenerou imensamente rápido após ter somente sua cabeça, ou até mesmo somente o seu pé, ou resquícios do seu pé. Ele também pode simplesmente tancar tiros de múltiplas armas sem ter dano algum, caso ele queira. A máscara também não é um objeto qualquer. Ela em si é indestrutível e se funde com a cabeça do usuário, protegendo-o e garantindo a sua sobrevivência, mesmo que todo o corpo seja destruído. A máscara também parece ter uma mente própria e parece se mover sozinha também, pois ela se moveu sozinha até o banheiro e Stanley tomou um susto, e esse foi o catalisador para ele colocar a máscara. Mas um dos negativos de se tornar um usuário desse artefato é que o usuário se torna cada vez mais agressivo conforme o tempo passa, e além de poder tomar controle do usuário, ela pode alterar a percepção dele a um ponto que tudo fica quase irreconhecível. E um fato engraçado é que mesmo que você tente se livrar dela nas HQs, ela mantém uma ligação mental com o dono anterior e pode se comunicar com ele, e não é qualquer um que pode usar a máscara. Já em termos de remoção, a não ser que o próprio usuário a remova, é praticamente impossível remover a máscara à força. Como eu disse, existem diferentes usuários da máscara, mas quem quer que use ela se torna completamente sobre-humano. O Máscara é visto diversas vezes jogando seres humanos como se não fosse nada, quebrar paredes só por se mover por elas, quebrar paredes soldadas com metal, criar mini explosões nucleares, derrubar concertos musicais com gritos e até mover e destruir múltiplos prédios em um quarteirão com força bruta. Nas HQs, o Máscara é tão veloz que pode desviar de tiros de espingarda a curta distância, pode desviar até de múltiplos atiradores ao mesmo tempo, sem nem sair do lugar. Entretanto, as habilidades da Máscara se estendem muito além disso. Os usuários da Máscara já foram demonstrados como tendo a capacidade de se teletransportar, a capacidade de voar, poder produzir qualquer tipo de objeto e trazê-lo para a realidade do nada. E suas criações podem até ser usadas para afetar somente ele e deixar outras pessoas sem danos. Ele já criou um par de cães para farejar uma foto para que ele possa encontrar uma pessoa, mas nada disso se compara à sua capacidade de Toon Force, que, como eu disse no vídeo do Chapolin, não é onipotência e nem o poder mais overpowered que existe. É simplesmente a manipulação da realidade, manipulação de algumas leis e também quebrar algumas lógicas. E a quarta parede. Então não cometam esse erro inocente. Foi das HQs que o filme tirou a ideia de transformar um balão em uma Tommy Gun. Ele já transformou um cigarro em uma bomba, mudou suas digitais para a imagem de monstros icônicos do cinema. Ao contrário do Chapolin, que já fiz um vídeo sobre, a Toon Force do Máscara é bem mais maligna. Ele já eliminou uma mulher ao fazê-la beber tanto chocolate que ela explodiu. Ele fez Lobo comer suas palavras literalmente, e apesar disso não ser canônico, é hilário. O Máscara também mostrou a habilidade de mudar de forma à vontade, e nem há limites evidentes para o que ele possa se transformar. Ele pode criar portais para outras realidades, quebrar a quarta parede constantemente e muitas outras habilidades.
E somente com essas informações, vocês já podem ter uma ideia das capacidades da Máscara. Mas essas habilidades não se comparam à versão da série animada e também o filme amplia muito mais essas habilidades. Mas as habilidades que vimos aqui nas HQs são compartilhadas com a próxima versão. Como a série animada é a continuação do filme, os poderes representados no filme, é claro, se aplicam à série. Durante os eventos do filme, toda vez que Stanley usa a máscara, ele cria pequenas tempestades. Assim como nas HQs, ele pode tirar objetos obscenos e grandes do nada. Há também a quebra da quarta parede. A sua Toon Force é extremamente poderosa e pode ser aplicada na realidade em si, como quando ele desenhou uma descarga e a puxou, e esse fato se tornou realidade e Doyle foi jogado para o ralo. E ele pode até mesmo aplicar essa quebra de realidade e leis da física em outras pessoas. Ele pode criar sons que podem quebrar vidros. Pode influenciar as pessoas a simplesmente gostarem dele e até dançarem com ele. E isso acaba afetando até objetos inanimados. Eu não queria usar como exemplo o terrível filme O Filho do Máscara, mas acredito que em termos de regeneração, ele é no mínimo comparável a Loki e Tim com a máscara. Loki em um momento virou um lápis e foi apontado e se regenerou a partir dos pequenos fragmentos de madeira. Sem contar que até Otis, o cachorro com a máscara, se regenerou após ficar só o osso, literalmente. Mas é claro que o usuário mais poderoso da máscara é o próprio Stanley na série animada. E ele nos mostrou um nível de poder muito acima do que vimos até agora. E podemos dizer que esse é o pico e a versão mais absurda de um usuário da máscara. Para começar, ele escapou de uma luta e se substituiu por um macaco e ninguém percebeu. Ele já usou Kung Fu para detonar personagens, o que nos mostra que ele tem conhecimento em artes marciais. Suas habilidades podem deixar uma pessoa normal insana. Ele também é um piloto sem igual. E assim como na versão das HQs, ele pode interagir com a quarta parede e até acabar episódios antes do tempo. Os sentidos de Stanley ou dos usuários da máscara são sobrenaturais. Ele já se mostrou capaz de desviar de projéteis com os olhos fechados. Pôde ouvir o uivo de Milo de uma longa distância e pôde até sentir o cheiro de um vírus. A máscara e a forma que os poderes são usados de acordo com o Dr. Pretorius superam a lógica e os poderes da ciência. Somente por ter em mãos a máscara, ela protege o usuário de mudanças temporais. E Stanley não estava nem usando a máscara, mas ainda assim foi protegido. Sua regeneração aqui também é muito mais ampliada. Ele foi cortado ao meio, já foi transformado em esqueleto puro, em poeira, foi transformado em dinheiro e depois queimado, e até sua biologia quase completamente deletada, e ele simplesmente se regenerou tranquilamente. Ele já interagiu diretamente com sombras, tornados e até seres intangíveis como fantasmas, que inclusive ele pode selar, e se ele quiser ele pode até interagir com a alma, pois ele pode arrancar almas do corpo e colocá-lo dentro de jarros, ou o que quer que ele queira fazer. Ele também pode interagir com seres compostos de pura informação, ou data, como um vírus de computador. Ele já se mostrou capaz de se clonar e até construir edifícios inteiros em pouco tempo. E, inclusive, ele construiu uma máquina do tempo totalmente funcional em segundos. A máscara também nessa versão é indestrutível. Assim como na versão das HQs, o Máscara também tem controle total do corpo e pode fazer coisas desde mudar sua voz, seus músculos, seus membros e até o seu tamanho, visto que ele pôde crescer a tamanhos gigantes e também
pode reduzir seu tamanho a nível microscópico. Ele também pode se teletransportar, pode mudar suas roupas instantaneamente e, como na cena do filme, ele pode manipular as emoções dos outros para que as pessoas possam simpatizar com ele, e isso acontece até mesmo com aqueles que o odeiam. O poder da máscara também, de forma impressionante, é mostrado como podendo energizar uma cidade inteira. Ele também pode dar vida e criar objetos inanimados e até criar vida normal do nada. Ele também pode manipular a gravidade à vontade. E até sem manipular essa lei, ele pode tranquilamente andar por superfícies, independentemente de como elas estão. E o mais engraçado de tudo é que ele já apagou uma serpente da existência ao utilizar fumaça. O Máscara também pode utilizar diversos elementos e pode copiar poderes de diversos desenhos. E já copiou os poderes de personagens como Ciclope, Wolverine, Superman e o Homem-Aranha, e ele até copiou o sentido aranha de Peter, apesar de ele ter achado mais engraçado do que qualquer coisa. Ele pode causar explosões ao transformar qualquer coisa em uma bomba, assim como nas HQs. Ele pode manipular o gelo e congelar as pessoas, pode manipular a água e pode até transformar a água em gelatina e cimento. Ele também pode eletrocutar pessoas ao jogar em guias elétricas. Com o gás do sono, ele pode mandar alguém nanar sem problemas. Ele é resistente à manipulação temporal e até pôde copiar o loop temporal da doutora Amélia Cronos. Em um momento do tempo, o Máscara também copiou a capacidade de fazer contratos mágicos do diabo em pessoa. E esses contratos obrigam os assinantes a cumprir o que quer que ele peça. E até mesmo o diabo já foi pego e virou um servo do Máscara. Caso ele esteja insatisfeito com alguém, ele pode criar buracos negros, que são portais para outros reinos, como o inferno, pois ele enviou o diabo para lá. Os usuários da Máscara também podem criar um buraco sem fundo, e se as pessoas caírem lá, coitadas. Sem contar que ele também pode criar portais do nada para outras dimensões. Através de um spray criado por ele, o Máscara pode manipular a biologia e fazer partes do corpo de pessoas ficarem maiores. Usuários da Máscara podem criar e manipular plantas, podem manipular diretamente animais para fazerem o que ele quiser, podem usar líquidos que enferrujam o metal e também podem manipular o medo diretamente, pois ele se transformou em um sargento de instrução. E as unidades militares não apenas obedeceram às suas ordens, mas até o próprio sargento de instrução original obedeceu ao Máscara e ficou com tanto medo que estava batendo os dentes. O Máscara também pode fazer coisas impossíveis, como manipular balões de fala e afetar as pessoas que estavam falando nesses balões, fazendo com que suas palavras se tornem algo sem sentido. Do nada, ele também pode fazer papéis caírem em uma pessoa, pode fazer uma pessoa ficar se coçando em um lugar que não pode acertar. Sem contar que ele manipula a própria física e já parou sua queda, literalmente zerando a sua velocidade do nada, algo que é impossível. Ele também pode deixar partes do seu corpo intangíveis. Se quiser, pode deixar seu corpo invulnerável, mas parece que ele prefere mais a risada dos outros acertarem ele, ao invés de simplesmente ser indestrutível. Mas o corpo dele, no quesito de dor, é invencível. E até quando um meteoro bateu nele com toda a sua energia cinética e temperatura, ele não sentiu nada. A mente dele também é absurda, e ele hackeou um sistema de computador extremamente avançado e fez com que um vírus de computador que ia tomar conta de todo o sistema eletrônico na cidade falhasse. E essas foram algumas de muitas habilidades que o Máscara possui, algo completamente incrível. E assim como o Chapolin, são poucas as coisas que o Máscara não pode fazer. Mas agora que sabemos bastante sobre as habilidades dos usuários da Máscara, vamos analisar o poder desses usuários sem toda essa manipulação e Toon Force.
No tempo das HQs, os usuários da máscara já tinham demonstrado muitos feitos absurdos, e alguns eu já até mencionei aqui. Até usuários básicos da máscara podem quebrar paredes, janelas com reforço de ferro, e Stanley até destruiu uma parte de um complexo de um apartamento com uma RPG. E os usuários da máscara geralmente podem sobreviver às coisas que eles utilizam. Então, até no mínimo, um usuário da máscara tem poderes para destruir pequenas construções. E outros usuários já fizeram coisas como a pequena explosão nuclear, e Ben, um usuário da máscara, destruiu todo um concerto com um grito. Mas os maiores feitos físicos dos usuários nesse universo foi quando o Máscara praticamente jogou um prédio gigantesco e ainda realizou uma destruição que afetou múltiplos prédios em um quarteirão inteiro. Então, tranquilamente, uma energia no nível capaz de afetar um quarteirão inteiro. Já no filme do Máscara de Jim Carrey, ele não tem tantos feitos físicos, além de esmagar paredes apenas por passar por elas. Mas ele engoliu um explosivo que ia causar danos massivos no Cocobongo, que é uma estrutura considerável. Mas na série animada, Stanley foi muito além. Ele foi capaz de impedir um gigantesco tsunami casualmente, e esse tsunami era uma enorme ameaça. Ele também realizou o maior feito do Máscara, se não contarmos a luta dele contra o Lobo, que não é canônica. Durante um episódio, um míssil foi lançado e ele tinha o poder para destruir completamente Edge City. Não só afetar ela em uma parte, mas sim destruí-la. Se levarmos em conta que Edge City é bem similar a cidades como Los Angeles, então destruir ela completamente está muito além do nível de afetar uma cidade. Para o raio de explosão acertar e literalmente destruir completamente Los Angeles, ou Edge City, ela teria que cobrir 35,5 quilômetros, sem contar a radiação térmica e outros efeitos. Houveram cálculos feitos por fãs que colocaram o poder dessa bomba como tendo 2,03 gigatoneladas de TNT, o suficiente para afetar uma montanha grande. E o Máscara engoliu essa bomba e aguentou todo o poder da explosão dela no seu estômago e ainda arrotou a fumaça. E seus poderes de manipulação da realidade são tão absurdos que até afetaram essa bomba antes dele engolir ela e fizeram com que ela parecesse um cavalo. E essa não é a primeira vez que o Máscara mexeu com explosivos. Teve uma vez que ele bebeu 2 megatoneladas de TNT, o suficiente para destruir uma cidade pequena ou uma vila grande. Sem contar que a máscara já foi usada para energizar uma cidade inteira. Então, fisicamente, podemos ver que o Máscara pode aguentar energias que superam 2 gigatoneladas de TNT, o suficiente para afetar uma montanha grande. Isso sem contar que nessa animação, ele já jogou um gancho na Lua em 2 segundos, uma velocidade que corresponde a 59% à velocidade da luz. E o Máscara já conseguiu reagir e refletir luz pura, e ele usou um espelho. E o seu foguete tem uma opção para viajar na velocidade da luz. Em geral, Máscara é um ser massivamente poderoso, com reações e velocidades no mínimo 59% da velocidade da luz. Com poder físico, inclusive a máscara e a energia que emana nos usuários poderia energizar uma cidade inteira, e isso por um tempo extensivo. E os usuários, como Stanley, são capazes de afetar e ferir seres que podem resistir a energias, no mínimo, contendo 2 gigatoneladas de TNT, sem contar seus enormes poderes da manipulação da realidade. Podemos dizer que Stanley, ou quem quer que tenha posse da máscara, é um completo absurdo. Não acham? Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal.
E um agradecimento mais que especial para Quailiang Reverso, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Sunning Play e Muka. Muito obrigado pelo apoio imensurável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.